Amigos, meu nome é Vinícius Talon e há casos excepcionais no processo penal. Normalmente ouvimos frases como a Operação Lava Jato é um caso excepcional, esse caso excepcional admite a flexibilização das normas, ou excepcionalmente o Poder Judiciário deve ouvir a voz das ruas em casos de grande repercussão, ou coisas semelhantes. Normalmente ouvimos esse tipo de fundamento, que há casos excepcionais e porque aquele caso é excepcional, ele merece um tratamento diferenciado e normalmente um tratamento mais punitivista, o que é pior. Vejam que é necessário questionar: os casos excepcionais merecem o direito processual penal criado pelo juiz diferenciado? Em primeiro lugar, há casos excepcionais. O que define um caso como excepcional? Há casos que apresentam maior complexidade e não significa que eles são excepcionais. Há apenas uma questão muito mais técnica, uma questão probatória mais difícil, o fato envolve vários acusados, várias condutas criminosas e por isso há uma complexidade, o que não significa que é algo excepcional. E também há casos que geram consequências mais gravosas, processos que terminam com penas de 100 anos, 120 anos, e nesses casos você pode até argumentar que é um caso excepcional, mas não é. Pode ser um caso diferente de outros casos que ocorrem com grande frequência, mas não significa que é um caso excepcional em relação ao direito processual penal. O que define um caso como excepcional é a grande repercussão? Se for assim, então o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio é um caso excepcional. O caso envolvendo aquele herdeiro, aquele empresário da empresa York é um caso excepcional. O caso Nardoni ou qualquer outro caso, isso daí é excepcional por quê? Porque a pessoa é famosa, como no caso do goleiro Bruno, ou porque se tornaram famosos a partir de uma atenção midiática focada naquele caso, como se estivesse tratando de uma novela e tentando repercutir a cada momento a evolução do processo. O que define algo como excepcional? O que define um processo como excepcional? É a atenção da mídia? É o nome da pessoa que está envolvida? Isso tem que ser questionado, porque se entrarmos nessa seara da discussão conceitual, podemos entrar aqui num grande subjetivismo, onde algo será excepcional quando o juiz entender que é excepcional. Quem definiria o que é excepcional seria o juiz, que com essa excepcionalidade atribuída por ele, poderia aplicar o direito que bem quisesse, o direito excepcional que ele pretende aplicar. Seria, portanto, o juiz dizendo que é algo excepcional e dando um cheque em branco para ele, juiz, aplicar o direito da forma que entender ou daquela questionável forma que é conforme a sua consciência. Algo que muitos autores já explicaram que é inaceitável, que filosoficamente não se sustenta, e aqui no Brasil o Lênin Streck tratou muito bem desse assunto, mas algo excepcional é algo que merece um direito processual penal diferenciado. Suponhamos que seja admitido esse conceito de caso excepcional. Admitindo o conceito de caso excepcional, por conseguinte, podemos admitir um direito processual penal criado para aquele caso concreto? Não seria um grande casuísmo? Não seria uma violação de tudo que há quanto aos princípios democráticos, a separação dos poderes, a democracia que nos resta? Não seria algo inaceitável? É evidente que há casos, sim, que terão maior complexidade, que terão penas mais altas, que possam chamar a atenção do clamor público. E alguns juízes vão querer decidir ouvindo a voz das ruas. Mas isso não justifica que as autoridades descumpram ou flexibilizem a Constituição Federal, o ordenamento jurídico, sob pena de violar tudo que temos construído quanto à separação dos poderes. Se o Legislativo criou aquela regulamentação, aquela disciplina do processo penal, cabe ao Judiciário aplicar e não inovar, e não superar o que o Poder Constituinte instituiu, o que o Legislativo criou.
não é assim que funciona em uma democracia. Os juízes devem julgar e não legislar para o caso concreto. No processo penal, todos os casos devem ser tratados como únicos e não apenas uma seletividade. Há casos em que o juiz diz que esse caso é excepcional, emprega uma celeridade incomum, porque aquele caso tem algo de diferenciado, a complexidade, o número de acusados ou a pessoa que está sendo acusada. Por outro lado, há casos que o juiz nem se envolve, muito mal assina após a elaboração da minuta pelo assessor. São casos em que não envolvem pessoas famosas, não há holofotes, não há nada de complexo, aparentemente complexo, como os vários casos de crimes de furto, os casos de Maria da Penha, de ameaça, Gecrim. Tudo isso vai sendo banalizado, enquanto o foco e toda a dedicação fica naqueles casos ditos como excepcionais, o que, repito, é inaceitável. No processo penal, todos os casos devem ser tratados como únicos, e isso não significa criar um direito processual penal para cada caso, mas sim dar uma atenção acima de tudo a cada caso, aplicando corretamente o que está na Constituição e na legislação. Portanto, entendo que é inadmissível invocar a excepcionalidade de determinado caso concreto para substituir de modo antidemocrático as normas que foram instituídas pelo Legislativo. E na minha conclusão, entendo que há casos excepcionalmente complexos, isso sim. Há casos que apresentam uma complexidade fora do comum, casos de crimes tributários envolvendo algumas questões técnicas muito profundas, casos de lavagem de capital, casos que demandam uma análise probatória muito forte, muito intensa. Então, são casos excepcionalmente complexos, isso existe, mas não que mereçam criar exceções à Constituição e às leis. Portanto, a excepcionalidade quanto à complexidade de um caso não justifica criar exceções não previstas na legislação. Tampouco a excepcionalidade decorrente daquele processo se direcionar ou acusar ou ter uma vítima que é famosa, conhecida, político, empresário, nada disso justifica criar um processo excepcional. Portanto, processos excepcionais, na minha opinião, não existem. Não há casos excepcionais. Há casos que têm uma complexidade excepcional, mas não casos que justifiquem abrir uma exceção, flexibilizar normas de forma indevida, de forma não permitida na nossa legislação. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, então se você se inscrever no canal e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de contato para palestras, cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.